Boa tarde, pessoal. Então, hoje o nosso tema, o tema dessa palestra, ele é bem abrangente, né? Consciência, ambiente e paraambiente. Vamos passar aqui o slide. Por que este tema? Dentro da conscienciologia, que é a ciência que estuda a consciência, geralmente nós nos fixamos no estudo da consciência humana. Mas nós sabemos que nós não somos os únicos habitantes desse planeta. Então, o ambiente, o nosso ambiente planetário, ele é muito diversificado. Então, nós temos aí uma grande variedade de consciências, plantas, animais, seres humanos, e todas essas consciências em níveis diferenciados de evolução é que estamos evoluindo juntos. Então, este aí seria um grande grupo terrestre, tá? Planetário. Vamos passar aqui o slide. Não está passando slide, eu não sei por que aqui. Então, o que me chamou a atenção e por que eu centrei, e vamos fazer um recorte deste tema, porque na medida que nós compreendemos que a evolução de uma consciência ela se faz em grupo, ninguém evolui sozinho, nós começamos a perceber que o relacionamento que nós temos entre seres humanos, o nosso relacionamento com os princípios conscienciais, né, subhumanos ou com as plantas, ele é importante e ele é fundamental para que nós possamos melhorar a nossa ficha pessoal, o nosso nível de cosmoética, e esses relacionamentos não deixam de ser indicadores do nível da nossa cosmoética. Porque, vejam, né? A maneira com que nós nos relacionamos com outros seres humanos, o outro nos dá o limite da nossa ética, às vezes, né? O outro ser humano pode nos processar, ele pode reclamar, ele vai botar o dedo na cara. E nós temos aí toda a punição que a justiça traz. Então, o ser humano vai andando nos trilhos, né, na medida das suas possibilidades. Agora, se nós nos reportarmos à relação com os subhumanos, aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque eles não falam, não reclamam e não têm advogados. Se nós nos reportarmos com o princípio consciencial botânico, que seriam as plantas, da mesma maneira. Hoje, e nós vemos isso todos os dias na televisão, nosso relacionamento, vamos pegar um exemplo com a Amazônia, que é o lugar onde tem maior biodiversidade, ele é conflituoso, tem aí um código florestal para ser resolvido, né, que está tramitando, mas, na verdade, ainda o interesse não é a evolução daquele princípio consciencial. Nós temos um interesse por tabela. O interesse na preservação, ele ainda respinga na questão da sobrevivência do ser humano. Então, seja por tabela ou não, nós estamos praticamente hoje sendo obrigados a capitular nesta questão de relação com o ambiente. Há pouco mais de 30 anos, isso ainda era alguma coisa que algumas pessoas com uma visão mais ampla, uma visão maior, os ativistas, os ambientalistas da primeira hora, eles chamavam a atenção. E ainda eles trabalhavam no contrafluxo. Hoje nós sabemos que eles foram visionários, eles foram pioneiros, e eles foram mostrando o caminho de uma convivialidade sadia. E essa convivialidade é a convivialidade sadia com o ser humano, é a convivialidade sadia com o princípio consciencial animal, então, chamado zooconvivialidade, e a convivialidade sadia com o princípio consciencial as plantas, né?
chamado fitoconvivialidade. Então, dentro da conscienciologia, quando a gente faz a autopesquisa e a autoconscienciometria, tem algumas páginas, tá, do livro de autoconscienciometria que referentes ao universalismo, e ali tem 20 questões que nos trazem o seguinte: como é o seu relacionamento com a fitoconsciência e como é o seu relacionamento com a zooconsciência. Eu, particularmente, acho que eles são super importantes, então, por isso, a minha dedicação a esse tipo de trabalho, porque eles não reclamam. Então, esses princípios conscienciais, que um dia fomos nós, hoje nós estamos numa situação muito mais sofisticada e muito mais complexa, nós temos aí um princípio de retribuição a todo o benefício que essa interdependência entre ser humano, subhumano e planta nos traz. A sociedade, de uma maneira geral, vê esse processo de uma maneira econômica, mercantilista, mas, na verdade, se nós pensarmos na nossa ficha evolutiva pessoal, que todos nós, consciências, temos, nós, se pudéssemos consultar essa ficha, né, nós poderíamos observar as reciclagens necessárias que deverão ser feitas nesta área. O professor Valdo Vieira diz o seguinte, que a megafraternidade, ela inicia no ser humano, no seu relacionamento com a fito e com a zooconsciência. Então, eu reporto esse tema, um dos mais importantes. Então, aqui nesse slide, eu coloquei aqui, evolução conjunta, lógico, né? Como ninguém evolui sozinho, nós precisamos um dos outros para evoluir. A biosfera planetária, então, tem todos esses 3 tipos de princípios conscienciais. E aqui eu queria salientar alguma coisa. Animal e planta não são recursos naturais, são princípios conscienciais, são consciências em evolução. Então, eles não podem ser considerados recursos naturais. O que seriam os recursos naturais? Seria o solo, seria o ar, que é público, é de todos, seria a água, que já está virando uma commodity. Então, estes elementos, que são elementos planetários e terrestres, materiais, nós consideramos, sim, recursos naturais, mas nunca um princípio consciencial. Eu estou apanhando aqui, porque eu quero fazer com a mão esquerda, eu não sou ambidestra, então vamos lá. Não, é o problema da... Então, o que nós poderíamos analisar? Como é um tema amplo demais, eu vou centrar na relação ser humano e ser subhumano. Então, consciência humana e zooconsciência. Mas ainda aqui eu trago a questão da ação antropogênica. Apesar de algumas linhas ou pensadores, às vezes cientistas renomados, duvidarem de que o que está acontecendo hoje é a causa antropogênica, quer dizer, a causa é a ação do ser humano, quando nós colocamos a variedade e o tamanho dos metabolismos que nós, seres humanos, criamos para conviver com os princípios conscienciais, fica difícil nós duvidarmos que não seja realmente a causa desta crise a ação antropogênica. Porque vejam aqui, cidades, apesar delas ocuparem 2% apenas da superfície do planeta, muito pouco, apenas 2%, elas consomem, elas são vorazes, essas cidades consomem 75% dos recursos naturais. É aqui que, então, a questão se problematiza. Estes recursos naturais, eles são finitos. E nós temos aquele paradigma religioso do mito do criacionismo, que a natureza é abundante, a natureza é pródiga, a natureza tem recursos infinitos que têm que ser explorados. Nós estamos
né? Segundo o princípio da descrença, né? Tem as suas próprias experiências, a humanidade experienciou que realmente não é assim. Então, nós consumimos, e vejam, quando se diz assim, nós consumimos, na verdade, são as cidades dos países de primeiro mundo que consomem muito mais. Então, aí já existe uma especificidade. Geralmente, o terceiro mundo, os países em desenvolvimento ou mais pobres, são os que doam, têm a matéria-prima. E desta população de 3,3 bilhões de pessoas, que representa, aqui é um dado de 2009, representaria 51% da população. Hoje nós somos seres humanos 7 bilhões, vocês vejam que cada vez mais, com o poder aquisitivo que nós temos, nós compramos e temos um estilo de vida extremamente perdulário em relação ao processo finito natural. Então, quando se fala em ação antropogênica, isso quer dizer qual é a nossa responsabilidade. É fácil falar em responsabilidade da humanidade, mas se nós somos seres humanos, então, quando falam da humanidade, nós temos que ficar com a nossa cota de responsabilidade. E quando nós ficamos com a nossa cota de responsabilidades, aí a questão fica mais complicada, porque nós podemos ter um pensamento mágico assim, bom, eu não sou responsável por tudo isso, eu sou só um ser humano, não consumo tanto, então eu não tenho responsabilidade nenhuma em relação ao que está acontecendo. Isso é alguma coisa que os países, os governos, as políticas públicas têm que tomar alguma atitude. Só que, na verdade, a política, ela apenas administra a demanda que as populações têm, às vezes mal administrado, né? Temos muitas necessidades que não são satisfeitas. Mas, de uma maneira geral, elas são representativas da nossa vontade, ou pelo menos deveria ser assim. Então, entra em alguma coisa que dentro da conscienciologia nós chamamos da reciclagem. Então, não é só a garrafa PET que a gente recicla os nossos trafares, os nossos interesses, aplicamos os nossos traços-força, nossa capacidade para poder modificar e melhorar e tornar mais cosmoéticas nossas ações. Então, o conscienciólogo, de uma maneira geral, ele está sempre em processo de reciclagem. Nós nunca podemos nos achar prontos, nenhum ser humano pode se achar pronto. Sempre tem alguma coisa para modificar, para melhorar, para aplicar melhor. Então, de uns tempos para cá, nós nos habituamos a procurar sempre os produtos verdes, que tenham selo verde, que tenham selo de que não poluem o meio ambiente, que não utiliza trabalho escravo infantil, se alguma coisa relacionada a móveis, é aquela madeira certificada. Então, se vocês procurarem na internet a quantidade de selos, nós teríamos que gastar um tempo para ler as embalagens. Mas, nesse tipo de vida que se leva, tempo é o que se tem pouco. Então, as pessoas, geralmente, não leem as embalagens, e é na embalagem que eles têm a obrigação de mostrar todo o seu relacionamento com o meio ambiente. Aquele produto, o ciclo de vida, o chamado ciclo de vida do produto, é um ciclo de vida que não polui? Então, o que acontece? Às vezes, aquele produto foi produzido num processo de 10 etapas. Quando o produtor ele tem uma ou duas etapas que são chamadas verdes, porque não são poluidoras, estão de acordo com as normas, eles já computam que aquele produto é um produto verde. E, na verdade, não é assim. Muita coisa que a gente acha que, separando o lixo, vai reciclar, no Brasil não existe a reciclagem daquele produto.
Então, nós temos que ter um discernimento, um detalhismo, um debruçamento sobre o processo, que, às vezes, a gente diz, vamos priorizar outra coisa. Mas, na verdade, nós temos que priorizar a sobrevivência de nós, seres humanos, e das nossas proexes neste planeta. Então, na verdade, nós estaremos defendendo o direito de realizar, executar a nossa proexis, né? O que nós viemos fazer. Agora, se nós não tivermos o espaço para isso, vai ficar difícil. Hoje, 2009, há 2 anos atrás, o dado que eu tenho é que são bilhões de animais que são mortos no mundo. São 5 bilhões de animais mortos anualmente para o serviço do ser humano. Então, é este o recorte que eu gostaria de fazer nessa palestra. Com este interesse, com este consumo do subhumano, quais são os efeitos na saúde do ser humano, na saúde do próprio animal, o que acontece com ele, na relação com o ambiente, qual é o efeito ambiental. E mais que isso, que nós temos uma responsabilidade frente ao que nós conhecemos e vivenciamos, qual é o efeito no parambiente, ou a chamada ambientex, ou ambiente extrafísico. Nós sabemos que no universo existem 2 elementos, consciência e energia. Então, tudo que nós pensamos, sentimos, vai veiculado pela nossa energia consciencial. Então, na verdade, nós formamos, construímos, plasmamos as coisas, as nossas ideias, os objetos são plasmados no ambiente intrafísico. Mas nós temos um ambiente extrafísico que interfere e que sofre também a interferência do ambiente intrafísico. Então, vocês vejam que é uma via de 2 mãos. Ambiente extrafísico e ambiente intrafísico acabam sendo paralelos, se interconectam a partir das consciências. Então, quando a gente fala em responsabilidade ambiental, dentro do paradigma consciencial, nós temos que ir um pouco além. Nós temos que falar da responsabilidade paraambiental. Então, dentro da conscienciologia, o estudo que se faz é sempre embasado pelo paradigma consciencial. Então, nós temos que ver o fato intrafísico sob a ótica das bioenergias, que interferem, da multidimensionalidade, quer dizer, são 2 dimensões ou várias dimensões que se interpenetram. A questão de que nós, consciências, não somos finitos, somos imortais, porque temos outros corpos e atuamos em outras dimensões, às vezes, na maioria das vezes, em 24 horas, nós temos uma atuação na dimensão física e extrafísica. Então, esse paradigma nos dá uma responsabilidade de ampliar a nossa visão, não só intrafísica, mas a visão extrafísica. Então, é essa a proposta da gente discutir sobre essa ampliação na questão da relação homem-animal. Então, um breve histórico. Por que as coisas são como são? Então, essa nossa relação existe desde a pré-história. Desde a pré-história, o subhumano é nosso companheiro, nosso parceiro. Só que a parceria é forte para nós, né? Nunca foi para eles. Na verdade, eles nos davam todos os elementos dos quais se precisava na época, né? Nós não tínhamos um supermercado, mas nós tínhamos o animal ali, a ser domesticado. O paradigma religioso, o pensamento religioso, o mito do criacionismo, ele ratificou, ele corroborou a ideia de natureza ser explorada. Então, o cristianismo traz, e traz fortemente, a ideia de que, se o homem é o ser mais evoluído, porque é a imagem, né, de Deus, todas as outras
os outros seres vivos podem e devem ser utilizados por ele. Então, isso fez com que nós, seres humanos, tivéssemos a onipotência de que nós somos o ser mais complexo, e somos, mas até por isso, por sermos mais complexos, mais evoluídos e mais sofisticados, deveríamos ser os primeiros a respeitar o nível evolutivo dos outros princípios conscienciais. Então, quanto maior a complexidade, a responsabilidade e a evolução, mais o respeito em relação ao outro. Então, aí deveria ser uma parceria forte. Esse antropocentrismo, ele foi ratificado na época do humanismo. E Descartes fez um desserviço, ele entra aqui trazendo uma ideia que é forte, até hoje temos o paradigma cartesiano, de que se o animal ele não raciocina, ele não tem a razão, então ele não tem alma. Se ele não tem alma, ele é um ser que não sente. Então, esta ideia equivocada, distorcida, ela proporcionou que as pessoas, os cientistas da época, eles tivessem a tranquilidade de realizar com os seres subhumanos, com os princípios conscienciais em evolução, todo tipo de atitude. Chegou muito forte a questão da cobaiagem, das cobaias de laboratório, dos experimentos que eram feitos. Logicamente, as pessoas achando que, se o animal é uma máquina e não sente, então aqueles uivos, aqueles latidos, aqueles gritos lancinantes poderiam ser apenas alguma reação fisiológica. Então, muito se pesquisou. E quando eu estou trazendo isso para vocês, eu gostaria que a gente pensasse conforme o paradigma. Então, pensamos na visão do paradigma consciencial, nós vamos perceber as energias conscienciais dos seres humanos, dos seres subhumanos. Numa situação como essa, o quanto impregnou os locais, os laboratórios, as escolas, as universidades. Quer dizer, sabe-se que a cobaia, por isto, ela evolui mais rápido. Isso é alguma coisa que eu sempre ouço. Olha, a cobaia, ela evolui mais rápido. Mas o sofrimento, ele cobra um preço, né? Essa evolução rápida cobra um preço muito caro, que nós não podemos mais fingir que não existe. E, além disso, chega Darwin com a ideia de que, realmente, o ser humano ele é posterior aos primatas superiores, né? Quer dizer, nós descendemos dos primatas. E isso, como todos nós sabemos, virou uma chacota, uma piada. Darwin sofreu uma reação enérgica da sociedade de uma maneira geral, mas ele fez um serviço fundamental porque ele ligou os animais aos seres humanos. Então, isso nos fez olhar com muito mais responsabilidade. Então, vocês vejam que, se a gente não tem discernimento, e a humanidade, de uma maneira geral, ela vai lentamente tentando compreender melhor como as coisas funcionam, mas tentando compreender melhor como nós, seres humanos, funcionamos, como os animais funcionam e as plantas funcionam. Então, isso nos dá uma responsabilidade bem grande. 27 de janeiro de 1978, olha, gente, é logo ali, né? É logo ali. A Unesco declara o direito dos animais. Direitos esse, cláusulas, artigos, etc., que até hoje não são respeitados. Então, ali a Unesco coloca que eles pertencem à esfera moral
porque são seres sencientes. Se eles sentem dor, se eles têm emoções, então nós, seres humanos, devemos ter com eles um respeito ético. Devemos respeitá-los como seres vivos, seres que sentem. Agora, conscienciologicamente falando, na verdade, nós sabemos que se a consciência é imortal, ela não morre, ela vem carreando as experiências desde tempos imemoriais, desde que ela era uma planta, no caso da zooconsciência. Então, esse princípio consciencial, ele tem um direito não só a viver, ele tem um direito à evolução, não só a ser respeitado, mas ele tem um direito à experimentação. Todos nós, quando ressomamos, quando nascemos de novo, todos nós temos um projeto. Nós somos um projeto evolutivo que vai ter um andamento durante o nosso processo intrafísico, a nossa vida aqui intrafísico. Com o animal é a mesma coisa. Então, se nós pensarmos nos grandes primatas, que têm um sistema social extremamente sofisticado, eles trazem em seus outros corpos, no seu corpo das emoções, seu psicossoma, todos os registros que eles viveram durante o período em que foram outros animais, ou enfim, a nossa holomemória, ela independe da forma. A forma apenas é uma maneira pela qual nós vamos experimentar. E da experimentação, nós vamos aurir um aprendizado. E do aprendizado, nós vamos crescer e evoluir. Então, assim como nós, eles também. Então, aí, nós temos o direito à evolução. O zoopensene. Existem animais que, por assimilação simpática, nós percebemos exatamente o que sentem e o que estão querendo, qual é a estratégia que estão emitindo. Por exemplo, existe eu tenho um cosmograma bem amplo, e me chamou a atenção um gorila do Zoológico de São Paulo, que é um animal vitrine, né? Ele está num zotel, ele está num zoológico, e as pessoas chegam e querem que o animal se mexa. Aliás, quem sofre mais é o jacaré, né? O jacaré recebe todo tipo de agressão, porque eles querem que o animal se mexa, faça alguma coisa para o divertimento deles. E o que aconteceu? De tanto eles atirarem pedra no gorila, o gorila resolveu também, seja lá por que motivo, a revidar. Então, ele começou a juntar pedras. Quando chegava a hora dos visitantes, ele juntava as pedras e atirava nos visitantes. Lógico que o pessoal do zoológico ficou preocupado, o pessoal pagava para entrar no zoológico, aquilo não era uma atitude que se esperava do gorila. Enfim, resolveram esconder as pedras. Ele juntava as pedras e o pessoal lá da manutenção entrava e escondia as pedras. Ele não estava numa jaula, ele estava tipo uma ilha, assim, uma pequena ilha cercada por um córrego, e ali, então, ele podia coletar as pedras. O que ele fez? Ele começou a coletar e esconder as pedras. Então, para surpresa do pessoal do zoológico, depois que eles retiraram todas as pedras dali, quando chegou o horário da visita, o gorila foi a um espaço pequeno, atrás de uma árvore, e retirou uma grande quantidade de pedras e começou a jogar no pessoal que estava lá. Então, vocês vejam que, se o animal elabora estratégias, ele já tem o seu rudimento de corpo mental. Ele utiliza um método para chegar a um fim. Então, ele já está criando metodologias, seja para comer, para beber, para interagir, mas ele já tem metodologias, ele já tem um certo tipo de raciocínio. Então, isso é uma coisa muito interessante da gente observar. E não só o gorila, que é um primata, que é bem mais sofisticado, mas também quem tem animal de estimação, cachorro ou gato, sabe que eles têm os seus hábitos, as suas estratégias, para o que for.
Então, tem inteligência, tem sentimentos, né? Isso é uma coisa que a ciência já está ratificando. Mas, quando a gente fala com as pessoas, geralmente o ocidental, que tem o seu cachorro, o seu gato muito fofo em casa, que a gente chama de filho, que a gente diz vem com a mamãe, que a gente diz que só falta falar, eu tenho certeza que muita gente se identifica com isso. Mas a gente tem que ampliar a questão do animal. Não é o meu animal, não é o meu gato e não é o meu cachorro. Porque a gente pensa assim, não, quando a gente conversa com as pessoas, elas dizem, não, eu gosto muito de animal. Quando eu entro numa casa, eu procuro o animal da casa. Uma casa, para ser legal, tem que ter um animal. Eu amo os animais, participam de organizações não governamentais, são sensíveis ao processo do abandono, que aqui em Foz tem bastante, é alguma coisa que a gente tem que cuidar. Mas chega na hora do bife do prato, a coisa muda de figura. Então, aí a gente começa a notar, fazendo uma autoconscienciometria, o seguinte: eu gosto dos animais, mas de alguns animais. Alguns que me retribuem carinho e afeto. Por exemplo, eu posso me engajar lá no salve a baleia, salve a tartaruga, salve o gorila na África. Por quê? Porque eu sou sensível ao processo do animal. Eu não tenho que reciclar nada, porque eu não vivo lá. E os meus animais de dentro da minha casa já estão domesticados. Aí a gente pergunta, tu ama os animais? Sim. Tu considera que são seres sencientes, que são seres que têm sentimentos, como emoções, como medo, alegria, enfim. É um princípio consciencial em evolução. Ah, realmente, é um princípio consciencial em evolução. E como é que fica o boi? Ah, mas eu preciso comer meu bife todos os dias. Eu necessito disso. Então, aí a gente já começa a ver que começa a haver o especismo. A gente fala muito de racismo, mas no caso do animal é uma questão de especismo. Quando se ouve dizer que lá na China comem cachorro, comem gato, que tem cachorro na vitrine, como aqui a gente vai num restaurante, o peixe está nadando e as pessoas escolhem aquele peixe ali que está nadando para daqui meia hora irem para o seu prato. Isso é normal, isso é legal, isso é bacana, né? Mas temos aqui uma pergunta. Eu não estou conseguindo ler aqui a pergunta, Denilson, não sei por quê. Ah, agora deu. Não, eu não sou veterinária. Na verdade, a minha formação, eu sou química. Eu sou química industrial. E trabalhei muito com docência, né? Com adolescentes, mas desde sempre eu me interesso pelo tema. Então, eu pesquiso muito esse tema, eu escrevo muito sobre esse tema, mas não sou veterinária. Quem sabe, na próxima vida, dentro da minha proexis aqui, eu possa encarar ser uma médica veterinária, né? Enfim, e aí, continuando, nós pensamos assim, bom, o boi foi feito para virar bife. Tá, mas então ele não supre o critério lá de ser um princípio consciencial? Como é que funciona? Bom, enquanto fica na relação do ser humano que chega no supermercado, e para nós é muito fácil, no supermercado o pedaço da carne está encelofanado, a gente não olha no olho do boi, não é a gente que faz o abate, tudo é mais tranquilo, né? Mas quando se passa por essa crise ambiental como se passa hoje, nós temos que repensar o nosso gosto pessoal, a nossa mesa, o nosso prato. Aqui, pessoal, eu não quero fazer a apologia do vegetarianismo, até porque eu, particularmente, não como carne, nem vermelha nem branca, mas eu acho que algumas pessoas podem, devem comer. Isso aí é critério de cada um. Eu apenas quero trazer os efeitos que um bife no prato traz para o ambiente, para o para-ambiente, para nós seres humanos e para o animal.
é uma exposição, é uma informação. O que decorrer disso, as decisões pessoais, elas são pessoais, né? E todo mundo tem o direito de pensar e fazer o que bem entender. Mas, então, aqui, ó, o consumo da carne animal, a zoofagia, é o consumo do princípio consciencial. A pecuária, ela dá emprego para 1,3 bilhões de pessoas no mundo. Isso diz a FAO, que é um braço da ONU, né, que trata do alimento e da agricultura. Na verdade, tem toda uma indústria de empregos, 1,3 bilhões de pessoas no mundo, e a gente sabe que, hoje em dia, bilhões de pessoas vão para a cama à noite com fome. Então, nós estamos tratando de uma relação ser humano, animal, comida, que é muito delicada. Mas nós temos que, se nós nos preocupamos, como vínhamos nos preocupando, vamos supor, até agora, só com a vida do boi, a partir de alguns anos atrás, nós temos que nos preocupar com muito mais que isso. Nós temos que nos preocupar com o ambiente e com o para-ambiente. Então, vejam, para que a gente tenha aquele bife no prato, a gente precisa de que o animal cresça, tenha um pasto e seja alimentado. Só para alimentar uma indústria pecuária, são 75% da área desmatada é para isso, para garantir o nosso bife no prato. Então, a questão que eu tenho é o seguinte, quando eu penso, bom, mas eu não sou desmatadora, não desmato, não tem nenhuma árvore na minha casa, eu não desmato, isso eu não faço. Eu não mato animal, não corro atrás do boi, não mato o boi. Mas, na verdade, toda a escolha que nós fazemos diariamente, quando a gente vai fazer as nossas compras, quando nós somos consumidores, e nós somos desde a hora que nós abrimos os olhos ou que estamos dormindo, nós somos consumidores de ar, nós somos consumidores de água, e vejam que nós somos consumidores do solo, porque nós somos consumidores dos subhumanos. Então, quando a gente começa a perceber essas interligações, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência contextual, vamos percebendo a interdependência entre o que acontece no noticiário na televisão e a minha decisão quando eu entro, vamos supor, no supermercado e penso, o que eu vou cozinhar hoje? Aí, esta relação vai fazer com que eu comece a ter mais discernimento e eu comece a perceber, lógico, em escala mundial, que a minha ação tem uma reação em cadeia. E aqui nós temos uma pergunta do William, de Minas Gerais. Ouvi dizer que o organismo humano não metaboliza bem proteína não animal. Sabe se isso é verdade? Bom, o que os médicos dizem, e já foi comprovado por vários estudos, que a carne vermelha especificamente, ou a carne embutida, ela tem substâncias químicas que vão promovendo a doença, tanto cardiovascular, que nós vamos ver mais adiante, quanto a possibilidade de doenças cancerígenas. Então, vocês vejam, a Organização Mundial de Saúde diz que o ser humano necessita diariamente de apenas 35 gramas de proteína animal. Então, é uma necessidade. Vocês vejam que nós pagamos o ônus por ter esse corpo, e esse corpo a gente tem que preservar, né? Dos males o menor, a gente tem que preservar o corpo. Quando nós temos faixas etárias diferenciadas, quando nós estamos em convalescença, então, cada caso é um caso, mas, de uma maneira geral, o ser humano ele pode viver muito bem com pouca quantidade de proteína animal. Quando se fala nessa responsabilidade, nós não estamos falando de uma hora para outra a pessoa abandonar isso aí. Até seria bom que fosse, que ela pudesse, ela teria que analisar o próprio organismo e saber da sua possibilidade. Mas, na verdade,
é a questão da reciclagem, da autorreeducação para a redução. Reduzir. Tá? Um dos 3 R's aí, de reduzir, reutilizar, enfim. Redução. Nós estamos em consonância em reduzir a quantidade de proteína animal. Eu conheço pessoas, e como mulher e tive filhos, e tive que cozinhar muita carne vermelha, porque eram crianças, eram adolescentes, e a gente tinha aquela ideia que tinham que comer muita carne todo dia. Na verdade, não é bem assim. Quando a gente começa a pesquisar, a gente começa a perceber que são 35 gramas, e tem alguns substitutos, né? Por exemplo, o ovo, por exemplo, alguns tipos de vegetais que trazem o ferro. Então, se a pessoa se interessar, ela pode achar na própria internet, que hoje se sabe de tudo, né? De uma maneira gratuita, e nós estamos em casa e podemos pesquisar o quanto quisermos, e toda a informação está ali. E tem muita bibliografia em relação a isso. Então, uma das justificativas que as pessoas dizem é isso. Eu não posso deixar de comer carne, porque quando eu chego na cozinha, eu penso, eu vou cozinhar como se não existe carne? Então, são hábitos, é hábito da panela, é hábito de quem está na cozinha cozinhando, é hábito daquela secretária que cozinha, é hábito da mãe de família que cozinha. Então, nós temos que fazer muitas reciclagens, né? Dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E isso dá muito trabalho. E o Hugo Eduardo de Curitiba diz assim, ó, acabando o H2O, a água, a solução será ir para outro planeta. Tu sabe, Hugo, que eu fico muito apreensiva. Nós já estamos... nós somos vorazes, nós já estamos predando esse planeta. E, na verdade, estão aí todas as pesquisas para ver se tem água no outro planeta, porque, sim, vai faltar recurso para a sobrevivência do ser humano aqui. Então, antes que o planeta nos expulse, nós já estamos lá, a NASA já está pesquisando água em algum lugar. Então, onde há água, o nosso sistema de vida, pelo menos nesse corpo humano, porque vamos também entender que nós somos consciências que estamos humanas, mas não sempre fomos humanos e sempre seremos humanos. Podemos ter outra forma, né? Aí é questão de forma, não de conteúdo. E a Maranã diz que é semi-vegetariana há muitos anos, apenas como carne de peixe e muito de vez em quando, me sinto muito bem, tenho uma memória de elefante. Que bom, Maranã, que bom que tu tem memória de elefante. Esse é um trafor, né? Porque dá um pouquinho de trabalho, mas vale muito a pena. Quando a gente começa a perceber que aquele ato de fazer uma escolha, o que eu vou comer hoje, pode ter uma repercussão tão grande, uma mega repercussão planetária, e não só planetária. Existem muitas consciências ressomando, consciências ainda rudimentares, que estão no ciclo evolutivo nesse planeta, que são os animais, e eles estão ressomando. E eles estão ressomando para irem para a nossa panela. Então, a gente tem que pensar um pouco, né? Não vamos chegar ao ponto de dizer que até eles têm a proexis, né? Mas eu acho que, pelo trabalho que esses animais... Vejam, se a gente estuda o animal operário, nós utilizamos o animal para girar a economia do mundo. Tem indústrias, uma grande quantidade de indústrias que vive do subhumano. Então, se eles nos ajudam desde a pré-história, será que não vai chegar a época em que a gente vá, pelo princípio da retribuição, retribuir a eles todo o aporte, toda a logística que eles nos proporcionaram para a gente chegar hoje onde está? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito. E ela aqui diz que pesquisa muito novas receitas e alimentos. Ok, ótimo, continue pesquisando. Bacana. E vamos aqui passando adiante, né?
Além desse, vejam, a previsão para daqui 20 anos é que 40% da Amazônia vai ser desmatada. É lógico que, vamos pensar assim, bom, alguém está desmatando. Anteontem, na televisão, se eu não me engano, no Jornal da Noite, eles mostraram o sistema de correntes para desmatar. Eles não vão mais com a machadinha para colocar a árvore para baixo. São 2 tratores, colocam uma corrente entre eles e eles vão derrubando tudo que vem pela frente. Quer dizer, é uma forma fácil de desmatar. E desmatar para quê? Para botar o gado em cima, para plantar o cereal para alimentar o gado, e, com isso, a gente ter o nosso bifinho diário todos os dias. O William pergunta, poderia comentar sobre a energia codificada com medo devido ao abate e nos alimentamos dela? Vamos, sim, falar logo, logo sobre isso aqui. Se tu aguardar mais um minutinho, eu tenho algum material aqui mais adiante sobre esses tipos de abate e o efeito no paraambiente sobre as energias conscienciais subhumanas, como o medo, a previsão do abate, o método do abate, que vai fazer com que eles sintam mais ou menos dor, e qual o efeito disso no ambiente. Voltando aqui para a gente finalizar essa lâmina, a emissão de gases estufa. Me lembra muito a história da ação-reação, a história que houve da matança de gatos na Idade Média, na Idade Medieval, porque diziam que gatos eram bruxas reencarnadas, ou elas se transformavam em gatos, né? Então, houve uma grande matança de gatos. Qual foi a reação a isso? Houve uma grande proliferação de ratos, e aí a peste bubônica matou uma grande quantidade de pessoas. E a humanidade vem andando, e nós não vamos percebendo e aprendendo com esses radicalismos, né? E com essas ações. Então, vocês vejam, além do gato estar no pasto, ele emite gás estufa. Isso é uma coisa que já tem alguns anos, mas, por exemplo, acho que eu passei aqui, vejamos. Emissão de gases estufa, 18%. Tá. Esses gases estufa, nós temos o gás carbônico, né? Todo mundo já sabe que é o que emitimos na nossa respiração, e toda a indústria emite, todo o combustível fóssil emite, enfim. O óxido nitroso, que também os resíduos animais, né, produzem muito nitrogênio. A água doce para dar de beber para essa pecuária, 23% da água doce que se usa no planeta Terra, 23% do percentual utilizado de água doce. E mais, o gado, ele come o cereal, e ali tem um agrotóxico. Então, este resíduo animal, ele polui a água de nitrogênio e fósforo. Então, nós temos um ciclo, uma reação em cadeia muito perniciosa a todos. Aí a questão do efeito na saúde humana, né? Antigamente eles levavam 5 anos para um boi chegar a 270 quilos. Hoje é um ano e meio, ele já está com 270 quilos. Por quê? Porque é o processo intensivo. Ele não anda mais caminhando belamente, né, pelo pasto, ele está contido. Os hormônios e antibióticos que eles ingerem, lógico que vão para a carne do animal. Esse agrotóxico, a partir do processo da alimentação da pecuária, ele tem efeito, ele fica na gordura do animal, ele tem efeito cumulativo na gordura do animal. E, às vezes, as pessoas gostam muito de carne, especialmente carne gorda. Então, elas não estão comendo só proteína animal, elas estão comendo muito mais do que isso. E o que temos aqui a mais? Eu queria uma ajudinha aqui do William, porque eu estou com esta lâmina aqui com um problema. Aqui, ó, não consigo enxergar aqui. Não sei. Então, vocês vejam que seria muito simples, ou simplório, ou fácil,
se as coisas fossem apenas diretas, mas existe uma reação em cadeia. Então, aqui entra a probabilidade das doenças cancerígenas e cardiovasculares. Há pouco, essa semana ou a semana passada, um cardiologista, doutor Eduardo, falou sobre autoconsciência alimentar. E ele disse que, hoje em dia, o cardiologista, nesses congressos, etc., eles têm aulas sobre carne vermelha. Então, vocês vejam a que ponto chegou. É uma coisa inusitada, não é? Que antigamente não existia. Antigamente era uma coisa comum e até desejável. Uma pergunta, professora, qual a sua especialidade dentro da conscienciologia? Olha, a minha especialidade é a conviviologia e dentro da conviviologia, especificamente, a zooconvivialidade e a fitoconvivialidade, que eu estudo há bastante tempo. Agora, a questão para o animal. Então, é o que nós falamos antes, né? A questão da atividade pecuária extensiva ou intensiva. O boi no pasto é muito bonito, mas não se vê mais tanto. Na verdade, o que ocorre é o processo intensivo. Então, a imobilidade, superlotação, comportamento patológico. E aí a gente fica pensando, né? Comportamento patológico. Ele tem emoção? Tem. Aonde é que está esse registro? De uma ressoma para outra. É um boi, mas é um princípio consciencial, ressomará de novo. Ele terá todos estes registros, assim como nós, se nós pudéssemos avaliar a nossa holomemória de uma maneira integral, nós teríamos registro de quando fomos esses princípios conscienciais mais rudimentares, né? O próprio transporte, já que o animal, o subhumano, a zooconsciência, o princípio consciencial foi coisificado, esse transporte é de qualquer maneira, né? Tem sede, tem fome, tem estresse, eles acabam morrendo dentro do local onde eles são transportados, até por calor excedente, calor excessivo. Este gado leiteiro, que a gente acha muito bonito de olhar, tirar o leite da vaca, mas nas grandes fábricas de animais, né, de animal leiteiro, por exemplo, uma vaca fica prenhe durante 4, 5 anos com inseminação artificial e é usado todo aquele maquinário. Aquele maquinário, ele produz, às vezes, choque elétrico no animal, às vezes a mastite. Então, tem vários efeitos colaterais daquele processo. Agora, isso sim, eu já ouvi médicos dizendo que o nosso organismo não é afeito, pelo menos o organismo adulto, não é afeito ao leite animal. Hoje em dia se vê muitas pessoas com intolerância ao leite. Muitas pessoas com intolerância ao leite. E aqui, então, aquela questão que o William me perguntou lá de Curitiba, né? A questão do abate do animal. Abate, gente, é um eufemismo. A gente, às vezes, usa o eufemismo para sofrer menos, ou para esconder o sol com a peneira, ou para continuar um pouco dentro de um processo de alienação, porque aí a gente não tem que se puxar a orelha, né? Tem que se puxar um pouco, tem que reciclar algumas coisas. Então, vejam que são, no Brasil, por ano, 5 bilhões de aves, porque o que está acontecendo? As pessoas estão deixando de comer carne vermelha porque comem carne branca, tá? Então, como tem um ditado popular, alguém vai pagar o pato. Então, tem aqui as 5 bilhões de aves. Tem aí os suínos, desculpe, mas a palavra está escrita errada, é suínos, 30 milhões de bovinos por ano no Brasil. Se vocês pensarem no processo do abate, que é um eufemismo, é importante porque esses bilhões de princípios conscienciais emitem energia consciencial e é lógico que, dependendo da complexidade desses organismos, eles terão mais emoções ou menos emoções, tá? Vamos comparar lá o peixe com o bonobo, por exemplo. Tem uma diferença grande em complexidade, mas ambos são seres vivos e ambos produzem as energias.
Aqui tem uma questão da Maria Soares de Uberlândia, que ela disse que outro dia quase chorei ao ver alguns porcos dentro de um caminhão. É verdade, Maria. Quando o carro para atrás, a gente gostaria de fechar os olhos para não ver. Dentro de um caminhão parado em um poço. Os porcos estavam tão apertados e queimando no sol quente. Que sofrimento. Pois é. E o que se faz? A pessoa passa, olha, sofre, mas a gente... E, às vezes, a gente fecha o olho porque a gente quer se preservar daquele sofrimento. Só que o animal não ganha nada com isso. Quando chega na hora de escolher o presunto do dia a dia, a gente vai lá e escolhe um presunto de uma marca boa, etc. Mas se a gente pudesse compreender, fazer a relação daquele caminhão com aqueles suínos todos apertados naquela situação, com o nosso presunto diário, o nosso toicinho, a nossa bisteca, é que a gente é muito dicotômica, a gente divide para não sofrer. Olha, isso que está aqui, não fui eu que matei, não fui eu que transportei, não fui eu que fiz, estava no supermercado para vender, eu apenas fui lá e comprei. Só que a gente não pode ser simplória, nós temos que compreender que quem faz a economia girar somos nós, consumidores. Se eu sou um consumidor consciente, então a coisa vai ficar mais tranquila. Por quê? Porque eu vou começar a escolher, e aí eu vou assinar embaixo, de empresas que fazem a coisa de uma maneira correta, ou menos sofrida. Ou então, vou parar de comer presunto. Eu, particularmente, já parei há muito tempo. Então, esse abate ele é realmente um eufemismo, né? E a gente vê na televisão que o animal ele é uma commodity. O preço do boi gordo, boi de pé, boi, enfim, né? Eles falam diariamente na Bolsa de Valores. Tem também os leilões, né? Lá num determinado canal. E aí nós vamos banalizando alguma coisa. E o que também eu acho que é preocupante é que nós, que já estamos massificados, acostumados, enfim, as novas gerações que estão chegando, e futuramente nós que chegaremos, nós gostaríamos, eu pessoalmente gostaria de ter alguém que me alertasse, que me mostrasse, que me avisasse, né? E hoje, o que a criança faz? A criança, como qualquer criança, ela olha para o adulto que está na sua casa, seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, a empregada doméstica, a professora na aula, seus coleguinhas, e ela vai reproduzir o que está acontecendo. Agora, como me falou uma amiga minha, mas como é que eu vou dizer para minha neta que aquele bife que ela gosta tanto tem a ver com aquela vaquinha que ela visita tanto na fazenda onde ela vai? Bom, o que fazer, né? Então, de alguma maneira, nós temos que perceber que as coisas não são estanques. Para chegar aquele alimento vem de um animal, e como é que funciona? Como é o ciclo de vida daquele animal? Se o objeto, se um laptop tem um ciclo de vida, como é o ciclo de vida daquele animal? Então, o que as pessoas estão fazendo? Abate humanitário. Mas, se o princípio é dos males o menor, vamos combinar que é um mal menor, mas é um mal. A natureza é... O abate ou a matança, ela é anticosmoética. Isso é fato. Não dá para mudar. Matar é anticosmoético. Mas tem coisas que a gente não pode dispor. Por exemplo, no nosso organismo existem trilhões de bactérias, etc. e tal. Às vezes, se toma antibiótico, nós matamos milhões. Isso é uma coisa que nós temos que conviver. Agora, outras coisas que nós podemos escolher, eu acho que a gente tinha que ser um pouco mais consciente dessas escolhas. Às vezes, o que as pessoas dizem é assim, ó, mas se não come carne, vai comer vegetal. Vegetal também é planta, é ser vivo. Bom, então, ser vivo por ser vivo. Então, vamos combinar que uma vaca não é igual a um alface, né, gente? Então, às vezes, tem argumentos tão simplórios que o silêncio acaba sendo uma vaia, porque não é possível.
Então, vocês vejam, um abate religioso. O abate religioso, muito bem, eles têm todo um ritual, mas vocês sabem que no abate religioso o animal não pode ser analgesiado? Ele vai sofrer a morte com dor, porque não podem dar um anestésico, ou eles dão atordoamento para o animal ficar atordoado, nem isso ele vai receber. Então, vejam só, se não é um eufemismo, o abate religioso. E o que acontece? Segundo as matérias lidas, a metade quase da carne é abate clandestino. O abate clandestino não tem inspeção de qualidade da carne, não tem um veterinário responsável, não tem um órgão do governo que organize isso aí. Quer dizer, às vezes está se comendo uma carne, sabe-se lá vinda da onde, de que maneira aquele animal foi morto. Morto ele vai ser. A maneira aí, o deficitário é ele, né? Com anestesia, sem anestesia, quem está sofrendo é ele. A carne chega igual. Mas que tipo de carne? Esse animal era saudável? Então, às vezes, a defesa do bife acaba sendo indefensável em relação à nossa saúde. E este abate humanitário, que aqui se refere, é que eles estão tendo alguns critérios para fazer esse abate. O animal tem que receber um processo de analgesia, ele tem que sofrer um processo o mais indolor possível. A Maranã está dizendo aqui, pessoal, que comer carne, na verdade, é cultural. Lógico que é cultural. Veja uma coisa, vocês já ouviram falar de projeção de para-aculturação. Na verdade, quem se submete a uma cultura acaba sendo roubado, né? Porque a cultura é alguma coisa determinada por aquele grupo de pessoas e que é tradicional e que vem de geração a geração, e às vezes aquilo não é questionado. Então vira cultura, vira o folclore, enfim. Tem essa dimensão cultural. Mas uma consciência, ela já ressumou em tantos lugares, como homem, como mulher, já foi bicho, quer dizer, ela tem tanta experiência, a holomemória dela é tão vasta, que ela não pode se subjugar ao cultural. Nem tudo que é cultural é moral e é legal. Nós temos que questionar tudo, sim. Por exemplo, infibulação é cultural. É legal? É moral? É fraterno? É desejável? Lógico que não. Mas acontece no século XXI. Então, nós temos que ser intolerantes com o intolerável. E também tem a cultura da panela, é o que eu disse, depende muito de quem faz a comida na casa. Eu só cozinho dessa maneira. Não, se for de outro jeito, chama outra pessoa, e aí todo mundo se recolhe, né? Então, também tem a ver com a pessoa que está na cozinha, pessoal. E a gente sabe que a comida de casa geralmente sempre é melhor. Por quê? Porque a gente está habituada com ela, né? Está habituadíssima com ela. Então, a gente tem que ter bastante criticidade, né, Maranã? Eu também concordo contigo. Então, pessoal, aqui nós estamos em âmbito ainda do animal, mas vamos adiante, que nós temos outros âmbitos para analisar. As coisas não são simples. Quer dizer, todos os dias a gente faz escolhas, e essas escolhas elas vão ter uma caminhada aí, né? A questão do efeito paraambiental. Até aí nós estamos com todo mundo que está falando sobre o assunto. Mas aí, quando a gente vê o paradigma, quando a gente vive o paradigma, não dá para fazer avestruzismo, não dá para colocar a cabeça no buraco, não dá para fazer autocorrupção. Isso cada um consigo mesmo. A gente sim, tem que se autoconfrontar.
Bom, eu tenho uma informação, é que nem aquelas pessoas, né, os alunos que dizem, por que eu soube disso? Seria melhor se eu nunca tivesse sabido. Bom, não seria melhor, seria mais cômodo, mas melhor não seria, porque a informação e o conhecimento vai nos libertar desses ignorantismos, dos idiotismos culturais, que é tudo que a gente busca, um processo cada vez mais cosmoético e que a gente tenha um discernimento cada vez melhor. Então, aqui pulou o slide, pessoal, vamos voltar aqui, que já pulou lá para as conclusões. O efeito paraambiental. O que acontece em âmbito paraambiental? Toda essa energia desses animais que vão para abate, sejam eles da natureza que forem, vocês vejam que ele, viu, Will, ele passa naturalmente, ele pula. Mas, ele vai para o fim. O que acontece com esse paraambiente? Ele fica estigmatizado, pessoal. Se a ação é anticosmoética, e nós sabemos que matar é anticosmoético, mesmo que seja a matança de um animal, e não é um animal, são milhões, são bilhões. Se vocês pegarem um matadouro, geralmente os matadouros são no centro das cidades? Não, eles são em zona rural, porque o barulho fica mais amortecido. Então, se peguem um matadouro, lá vão os funcionários, eles são pagos para isso, eles têm que trabalhar. Então, o trabalho deles é esse. Acontece que o animal reage. E o animal reagindo, ele vai emitindo aquelas energias conscienciais de medo, de desespero, de dor, de agonia. Bom, enfim, todos vocês sabem, né? Quando a pessoa sabe que vai morrer. Nós já morremos tantas vezes que eu acho que todo mundo vai lembrar um pouco quando a coisa é inexorável. Essas energias ficam aonde? O animal morre. Vai ressomar no outro corpo de animal? Ele sai. Agora, a carcaça é vendida, mas aquelas 4 paredes, aquele local onde o abate é feito, o que acontece ali? Aquelas energias grudam nas paredes. Aquelas energias são assimiladas pelo próprio funcionário que faz o abate. Ele é funcionário, mas ele está fazendo uma assimilação, sim, na verdade, ele está fazendo uma assimilação antipática. Então, se nota e se vê pelos dados que tem uma grande quantidade, uma grande frequência de funcionários doentes, até não só por essa questão, que é uma questão invisível, mas pela questão do espaço exíguo, daquele material que fica residual, das penas das aves, daquelas partículas que ficam no ar. As pessoas têm problemas de pulmões muito, muito sérios. E isso, na verdade, nós poderíamos colocar aí a variável assimilação antipática. Assim como tem a assimilação simpática, tem a assimilação antipática. O Hugo Eduardo de Curitiba está dizendo, professora, uma dica de investimento, invista em petróleo ou em outra forma de energia? Olha, Eduardo, eu não sou consultora, mas eu vou te dizer que tu tem que investir em ti e fazer aí uma boa autoconscienciometria, né? Pensar um pouco sobre o tema que a gente está trazendo e refletir um pouco em relação a isso. Isso é um investimento bem sério. O que acontece com esses ambientes estigmatizados? Por exemplo, o matadouro. Eles são atratores das consciex energívoras. O que são consciex energívoras? São aquelas consciex que não passaram pela segunda dessoma, ainda continuam no âmbito intrafísico, morreram, mas o processo intermissivo delas, elas, ao invés de estarem fazendo um curso intermissível, numa Comunext de boa qualidade, mais avançada, enfim, para ela fazer uma reciclagem para uma próxima vida, ela fica por aqui, seja por ignorância, ou seja porque tem uma satisfação malévola, ou seja porque necessita daquela energia. E vocês sabem que o sangue é muito utilizado não só
nessa situação, mas até em outros rituais, religiosos ou não. E isso é um fortíssimo atrator destas consciex energívoras. E ali, conforme relatos de projetores, o local fica extrafisicamente interditado, de tão denso, de tão pesado, ele acaba sendo, tem dono, ele acaba sendo apropriado. Então, vocês vejam que esse efeito paraambiental, ele não fica só ali, ele tem uma repercussão no ambiente intrafísico. Por quê? Porque a tendência é que aquele local daquela maneira seja mantido, porque existem consciências interessadas que aquilo seja mantido. Existem consciências interessadas em que aquilo seja mantido. Existem consciências interessadas, porque aquilo é um comércio, é um ganho de dinheiro, vendem ações, né? Vocês sabem que tem uma marca aqui brasileira que exporta carne para os Estados Unidos, praticamente, carne de todo tipo de animal. Quer dizer, é um negócio florescente, tá indo para frente, né? Monetariamente está indo para frente. Então, o que ocorre? Aquele ambiente fica estigmatizado. Então, ele fica atraindo outras ações anticosmoéticas. Então, quem tem um pouco de sensibilidade e vai fazer turismo e vai visitar aquele local, vamos supor, onde tem a maior fábrica de algum embutido, enfim, passa por todo o processo, vê todas as etapas, a pessoa não deve passar muito bem, né? Porque se ela tem um pouco de sensibilidade, vai ocorrer assimilação simpática. Então, sempre um EV é bom. O anti-estigma ambiental, o que é? É a paratecnologia da Reurbex. O que é a Reurbex? É a realocação, é a reurbanização extrafísica. Por quê? Porque a gênese do processo é sempre, na maioria das vezes, eu não vou dizer sempre, porque eu não posso bancar que seja sempre, mas na maioria das vezes ela inicia com o interesse extrafísico e ela é precipitada, realizada, executada intrafisicamente. O Hugo Eduardo está dizendo o seguinte: a reurbanização, por exemplo, um hotel sobre um cemitério, não é viável? Não é viável, lógico que não. Por quê? Exatamente pela questão do estigma ambiental. Então, precisaria muita energia, muito desassédio, muita assistência para que aquele comércio, para que aquela região fosse assistida, para que outra coisa pudesse vingar no lugar. Vocês sabem que existem locais que são conhecidos por, eles chamam de caveira de... aqui tem caveira de burro enterrado. Por quê? Porque nada dá certo ali. Então, há que se pesquisar. O que isso aqui era antes? O que aconteceu aqui? Por exemplo, quando ocorre um ato anticosmoético muito forte, muito grave em determinado local, as energias ficam impregnadas, às vezes as consciências envolvidas, seja elas intrafísicas ou extrafísicas, estão ali. Então, isso tudo faz com que sejam atraídos consciex com pouco discernimento, né? Às vezes, consciex doentes, querendo energia a qualquer custo. A ilha de Fernando de Noronha é um exemplo disso aí, Hugo. Por quê? Porque ali antiga foi usado pela Segunda Guerra Mundial, pelos americanos, depois aquilo ali foi um presídio de segurança máxima. Hoje em dia, segundo dizem, eu não conheço, é o lugar mais lindo do Brasil. Vocês vejam como são as coisas, a natureza isca as pessoas. É um lugar bonito intrafisicamente, mas extrafisicamente, quem já foi com alguma sensibilidade, diz que ainda tem energias muito pesadas. Mas o turismo faz o quê? Faz essa reurbanização energética. As pessoas vão, acham bonito, deixam as melhores energias no local. Então, esse local vai sendo melhorado.
Isso é um processo de anti-estigma ambiental. Então, cada vez que um turista chega lá, ele nada com a tartaruga, ele traz boas notícias, ou se sente muito bem, está em férias, vê aquele lugar muito bonito, idílico, ele vai deixar as melhores energias no local. Então, isso vai fazendo uma reciclagem energética, uma transformação do holopensene do local. E isso é uma coisa muito positiva. Tem muitos lugares que, extrafisicamente, é feito isso aí também, não é? Essa é uma paratecnologia. E a reurbanização, de uma maneira geral, é uma grande paratecnologia, uma paratecnologia de ponta. Vamos lá. E aí, então, entra a questão cultural. Se falou tanto da questão cultural. Pulou Will. Entra da questão cultural. Por exemplo, no Ocidente, a gente tem um certo tipo de hábitos e costumes. No Oriente, são outros hábitos e costumes. E o interessante é que a gente se pega nessa situação de dizer, mas como é que eles podem comer um cachorro? O indiano deve nos olhar e dizer, mas como é que eles podem comer uma vaca? É a mesma coisa, né? Então, o processo cultural ele tem que ser extrapolado, porque ele tem que ser respeitado dentro do processo da ética e da cosmoética, mas ele tem que ser extrapolado. Então, a zoofagia é a mesma, só difere o tipo de animal. Então, acabam uns criticando os outros pela mesma coisa. Ambos fazem a mesma coisa. Antigamente, era muito comum, quando as pessoas tinham galinheiro em casa, né, tinham que escolher a galinha para matar para o almoço de domingo. Isso era uma coisa banal, comum. Né? Geralmente, tinham pessoas com mais habilidade para fazer para torcer o pescoço da galinha, que ela não sofresse tanto. Isso era mais ético do que aquele que corria atrás, fazia tudo aquilo e deixava o bicho agonizando. Isso era uma coisa comum, corriqueiro. As pessoas cresciam sabendo, vai lá e busca uma galinha no galinheiro para o almoço de domingo. Era uma coisa comum. Hoje em dia, já não existe mais isso, né? A coisa é feita em grandes fábricas de carne animal, longe dos nossos olhos e dos nossos sentidos. O único sentido, né, seria ali o paladar. Então, a zooconvivialidade sadia, e é isto que é a grande questão, é apenas com alguns animais. Então, realmente, nós, consciências, fazendo um processo de autopesquisa e autorreflexão, eu sou uma pessoa que tem zooconvivialidade sadia? Ou eu ainda tenho preconceitos, ou eu ainda sofro do especismo, ou eu ainda sou do antropomorfismo, ou do antropocentrismo. Quer dizer, aonde é que eu estou nesse processo? A vida é tão rica de possibilidades, né? Hoje em dia, um supermercado é um grande shopping center, eles já estão dentro dos shopping centers. Então, a questão do consumismo, que já inicia na criança, ele acaba sendo cultural. A panela é cultural. Então, quando é que a gente pensa, reflete e recicla as nossas atitudes? Então, é um grande paradoxo o princípio consciencial zoofágico. Princípio consciencial comendo princípio consciencial. É um paradoxo, é anticosmoético, mas é a nossa realidade. Então, a gente não pode ser poliana e nem, ao mesmo tempo, ter aquele argumento, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Bom, um dia as coisas vão ter que ir mudando quando as pessoas começarem a pensar diferente, a cozinhar diferente. Porque dentro daquela panela, ali houve um princípio consciencial. Lógico, não está mais, é uma consciência, ela não morre. Mas é uma reciclagem e tanto. E quem tem a mão, ou quem é professor, ou quem tem criança em casa,
já tem que começar a lidar com isso, a trabalhar com isso. Vai prestar um serviço a essa consciência que está chegando. Vai mostrar a realidade para ela. Às vezes, a realidade parece uma ficção e a ficção parece a realidade. O que significa Poliana, William? Poliana é aquela personagem que achava que o mundo era cor-de-rosa, ela via o melhor em tudo. Ela não via as coisas negativas, ela só via tudo positivamente. Também é o excesso, é o radicalismo. Também nós não podemos ser assim, nem simples, nem simplórios. A gente tem que ver a realidade, o que ela tem de melhor e o que ela tem de pior, porque nós mantemos essa realidade. Então, a gente tem que ter um discernimento crítico, um senso crítico para olhar a realidade, não só a realidade fora da nossa casa, mas a realidade dentro da nossa casa e a realidade do nosso micro-universo consciencial. Como é a minha realidade como consciência? Como é a realidade do meu dia a dia na minha casa? Como é a realidade da sociedade, da cultura onde eu vivo? Que realidade é essa? Qual é a realidade da minha sociedade, de uma maneira geral? E o planeta Terra? Se tivesse alguma consciência que vai ressomar com um discernimento possível, um animal com um bom discernimento, que olhasse para o nosso planeta Terra e dissesse, eu vou nascer ali, ele deveria ter medo, vocês não acham? Então, a gente tem que extrapolar um pouco a nossa autopreservação. Às vezes, a gente não pensa alguma coisa, não discute alguma coisa, não pesquisa alguma coisa com medo de sofrer. E isso é uma realidade. Tem muitos relatos aí que eu tive dificuldade de ler, sim, mas é necessário a leitura, ter feito aquela leitura. Existem coisas que eu gostaria de nunca ter sabido, de tão cruéis, de tão baratrosféricas, de tão anticosmoéticas. E elas existem, mas eu tenho que saber qual é o mundo em que eu vivo. Então, o meu micro-universo consciencial tem que saber onde é que ele está inserido, que ambiente é esse, e mais, que para-ambiente é esse? Como é o para-ambiente da minha casa? Como é o para-ambiente da minha sociedade? Como é o para-ambiente da minha escola, do meu trabalho? Ele existe. Então, nós temos que extrapolar. Existe dois motes quando as pessoas trabalham em prol do meio ambiente. O primeiro mote que repetem sempre, e a gente vê que tem uma visão só unidimensional, é o seguinte: vamos preservar para as próximas gerações. Quer dizer, não é preservar pela essência, seja do animal ou daquele ambiente, mas preservar para deixar para que outras gerações possam usufruir. Na verdade, as outras gerações somos nós mesmos. Nós não deixamos para ninguém, nós deixamos para nós. Então, vocês vejam, se existe um desequilíbrio na nossa postura e no nosso comportamento, nós teremos oportunidade de reciclar, porque nós voltaremos novamente e moraremos na beira daquele rio que a gente poluiu. Largamos agrotóxico. Você sabe que antigamente era muito natural, né? Tinha um problema qualquer com formiga, a gente ia numa agropecuária, eles vendiam coisas gravíssimas e seríssimas, e a gente, na ignorância, achava que estava bem. Então, tudo é a questão da informação. Então, a informação dá trabalho, porque a gente tem que reciclar, sim, mas tudo bem. E a Maranã está dizendo, gostou da aula, tal, e tem uma identificação com o tema. Então, vamos lá, Maranã, vamos lidar com a zooconvivialidade, com a fitoconvivialidade, vamos tocar. E a conscienciologia é um conjunto de ideias que, às vezes, as pessoas compreendem um pouco mais, um pouco menos, mas vale a pena, no meu ponto de vista, é o melhor que existe. E ela nos dá uma visão mais ampla, que se chama cosmovisão. A gente vai extrapolando aquela visão horizontal.
nós vamos ampliando o nosso entendimento. Então, o processo é cultural. Como nós não somos a cultura, nós construímos a cultura, mas nós não somos produto de uma cultura, a gente tem que se rebelar contra isso, né? Nós não somos produtos culturais. Então, a conclusão que fica é a que vocês estão lendo aí: vivemos em um macrosistema único, onde as energias conscienciais se agrupam por afinidade, gerando holopensenes. Holopensenes são conjunto de ideias afins, semelhantes, que atingem todo tipo de consciências, independentemente de espaço, tempo ou distância. Isso a gente já sabe também, que a física já está nos mostrando, tá? A física já está caminhando ao passo dela. Então, a questão que fica é a seguinte: essa é a questão que eu faço para vocês, e que eu faço para mim sempre. Você reduziria o consumo de carne? Então, aqui é múltipla escolha, gente. Pela melhoria da sua saúde? Pode ser uma motivação. Pelo direito reconhecido dos animais? Outra motivação. Ou pela sua responsabilidade socioambiental? Outra motivação. Então, não faltam motivações, causas, para que a gente possa reduzir, diminuir, melhorar tanto a nossa alimentação, quanto a saúde do ser humano, quanto a saúde do nosso ambiente, quanto a saúde do paraambiente, e preservar a saúde do princípio consciencial animal, que vai ressomar, porque ele está tendo suas experiências e ele tem o direito à evolução. Então, eu acho que é bom a gente pensar, repensar e refletir. O hábito é alguma coisa que a gente faz quase que roboticamente, é o que a gente tem que abrir o olho com ele, né? Quais são os nossos hábitos? Então, uma das coisas que na Conscienciologia a gente analisa, primeira coisa, faça uma análise do seu dia, de um dia da sua vida. Um dia. Aqui uma sugestão, uma técnica. Um dia. Acordou de manhã até a hora de dormir. E aí, quando dormir também, se quiser, faça uma projeciografia. Faça aí um relatório da sua projeção durante a noite, enfim. Mas vamos pegar no processo intrafísico. Das 8 da manhã à meia-noite. Quais foram as suas escolhas? Essas escolhas tiveram que tipo de repercussão? Com quem? Aonde? De que jeito? É um estudo muito interessante. E agora, para finalizar, eu queria indicar para vocês, bem interessante, o livro do Carlos, acho que eu tenho que virar assim, né? Chamado Ética e Animais, um guia de argumentação filosófica. É um filósofo chamado Carlos Neconesse. Esse livro, pessoal, vale a pena, porque é um livro que mostra as várias faces do processo de uma argumentação que é muito comum. Eu, particularmente, ouço bastante e vejo bastante, que é a seguinte: mas por que se preocupar tanto com animais e plantas, com tanta criança passando necessidades nas sinaleiras das cidades e ninguém faz nada? Então, e a gente sabe que cada um de nós tem uma ProEx, cada um de nós veio para contribuir a resolver um problema social nesse planeta. Se cada um fizer a sua parte, todos poderemos contribuir e assistir a todos os segmentos que estão com graves necessidades neste mundo. Seja o idoso, seja a criança, seja o ser humano na sua faixa etária, seja aquele que desconhece a realidade da consciência, seja o animal, seja a planta, enfim. Existem muitas ONGs que estão sendo criadas para ajudar o poder público. Então, a questão que fica é a seguinte: